Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo, a gente vai conversar um pouquinho sobre um livro incrível, ok? Sobre um dos melhores livros que eu li em 2019, sem dúvidas algumas. Esse foi um livro que me surpreendeu muito, tá bom? Pela sua temática, pelos seus assuntos em si, não é isso? E também por se tratar de um economista. Então assim, eu me interesso muito por economia, tá bom? Pra quem não sabe, eu me interesso muito por assuntos envolvendo aí ambiente. Eu gosto de geografia, não é uma das minhas matérias favoritas, mas sem dúvidas algumas eu aprendi muito com A Terceira Margem em Busca do Ecodesenvolvimento, que é o livro em que nós vamos conversar hoje. Que livro maravilhoso, minha gente. Esse é um livro que eu tava lá na biblioteca da escola e eu não meio que pensava que era um livro que pegava ali, né, que tinha um cunho mais histórico. Mas quando você vai embarcando nesse livro, ele não foca, né, exatamente num ponto histórico. Ele vai focar ali em vários pontos históricos envolvendo, né, o seu principal ponto de interesse do autor, né, do Inácio Sachs em si, que seria ali o ecodesenvolvimento, né, envolvendo essa questão do ambiente, envolvendo essa questão de como aplicar a economia sem estragar essa geração futura, e de você saber como aplicar ali um desenvolvimento, não é isso? Então assim, esse é um livro que vai pegando ali e vai puxando alguns assuntos interessantes. Então acaba até sendo um livro muito recheado de várias coisas, tá bom? Uma coisa bem interessante nessa autobiografia, tá bom? Porque sim, aqui é uma autobiografia do Inácio Sachs. Esse livro ele foi publicado em 2007 e Inácio Sachs escreveu ele com 80 e poucos anos de idade, acredito eu. E uma coisa bem interessante que deve ser levada em conta em si é que nós vamos acompanhar aqui, como se trata de uma autobiografia, o autor, tá bom? O Inácio Sachs, ele vai focar ali desde a sua adolescência, né? Desde quando ele era criança, vamos colocar assim, né? Desde quando ele nasceu, as leituras que o favoreceram e que o tornaram o que ele é hoje. Então, tipo assim, a gente passa, né, por essa biografia aqui, a gente vai se deparar ali, um certo momento, né? Os clássicos mundiais ao qual o autor se deparou, né? Os clássicos da literatura mundial. Ele vai falar dos autores como Victor Hugo, por exemplo, né? Ele vai falar ali também sobre a Divina Comédia, não estou me lembrando agora no certo momento, mas ele vai falar ali sobre várias leituras de vários clássicos mundialmente conhecidos. Então, uma coisa interessante é que quando ele passa desses clássicos para as leituras, né, teóricas, envolvendo ali leituras mais didáticas, como por exemplo livros sobre desenvolvimento, livros sobre sustentabilidade, livros sobre envolvendo teorias marxistas, tá bom? Ele vai também falar ali pra gente, tá bom? Essa questão filosófica, ele também vai ler muita coisa filosófica, vai ler muita coisa de teoria, entendeu? Então todas essas teorias, toda essa leitura, essa bagagem literária ajudou ele a ser o que é hoje. Então a gente vai passar por isso. Se nós fôssemos definir em si a terceira margem em busca do ecodesenvolvimento, lá aqui na contracapa do livro, eu acho, né, isso. Enfim, aqui no finalzinho do livro, a gente vai ter o seguinte, logo nas descriçõezinhas aqui. Lembrando que na TV Cultura teve uma entrevista com o autor e ele falou lá, aos 82 anos, que não participou em si de uma conferência aqui no Brasil, na época em si, o Rio mais 10 ou algo do tipo. E ele fala que está muito decepcionado com o meio como está sendo desenvolvido o próprio desenvolvimento, né? O próprio desenvolvimento sustentável em si, que é o que nós vamos focar hoje. Nessa partezinha aqui, uma definição desse livro aqui interessante é a seguinte: A Terceira Margem é o livro das andanças de um pragmático Dom Quixote na luta pelo bom desenvolvimento contra o mau desenvolvimento, na procura das convivências entre natureza e seres humanos, entre planejamento e democracia, entre grande industrialização e pequenas soluções. É basicamente isso que nós vamos encontrar aqui nesse livro, as andanças de um pragmático Dom Quixote, que no caso aqui, tá bom, é o Inácio Sachs. Uma coisa bem interessante é que quando a gente vai acompanhar esse livro aqui, a gente vai perceber ali as conferências que ele fez para determinados países, né, para determinados lugares em si. Você aí que não conhece o Inácio Sachs é esse economista, tá bom? Hoje ele tem 92 anos, certo? E uma coisa interessante a se ver mesmo, que ele participou de várias conferências envolvendo economia, tá bom? Ele desenvolveu em si o termo ecodesenvolvimento, né? Que partiria, sei lá, do assunto, né? Ele não criou esse termo puramente dito, se nós pararmos para pensar. Talvez o ecodesenvolvimento sim, mas enquanto ao sentido desse termo, ele já vinha sendo colocado muito antes do Inácio Sachs, né? A gente tem, por exemplo, ali um alemão, tá certo? Com o nome, eu anotei aqui, Carl Wilhelm
ou algo do tipo, tá bom? Que foi um economista de origem alemã, tá bom? E há mais de 30 anos o Inácio Sachs vai pegar esse termo, vai pegar o desenvolvimento desse termo e vai aplicar ali coisas a mais. Ele vai aplicar ali economia nesse termo ecodesenvolvimento, né? Enfim, ele vai aplicar ali também essa questão das ciências naturais, ele vai aplicar ali além da ecologia, tá bom? Da economia, enfim, das ciências naturais e da biologia, puramente dita. Então, ele vai desenvolver esse termo de uma forma com que fica ali ecodesenvolvimento. Só que esse termo ecodesenvolvimento hoje não é mais chamado como ecodesenvolvimento. Vocês podem encontrar, né, no caso desse livro aqui, mas vocês vão encontrar como desenvolvimento sustentável. Quando vocês pegam um livro de geografia hoje em dia, vocês vão encontrar como desenvolvimento sustentável. Vai encontrar ali o que é o desenvolvimento sustentável aqui, que daqui a pouco a gente conversa mais a profundo sobre isso. Então, as andanças do autor também é muita. Na página 14 desse livro aqui, a gente vai saber o seguinte: nascido em 1927 na Polônia, Inácio sai de seu país natal de carro com a família para fugir do nazismo e da política racial, depois da Romênia e da França, onde passa uma temporada de um ano em que frequenta a escola e aprende francês. Toda a família vai para a Espanha e depois Portugal, a fim de embarcar para o Brasil. Então, a trajetória que o Inácio Sachs vai passando da Espanha, ele vai conhecendo ali a América, ele vai conhecendo a Índia, e ele vai conhecendo ali até chegar ao Brasil, tá bom? Que é onde ele centra mais o seu conteúdo, tá bom? Porque quando ele passa por todas essas experiências de países ali, tá bom? Em busca de soluções, tá bom? Em busca de projetos e dando ali ideias, né? Apresentando seus trabalhos em si em grandes conferências. Em muitas dessas conferências a gente percebe que quando ele embarca ali, ele é chamado para apresentar um trabalho, colocar essa pesquisa em si, um jornal. Quando ele é rejeitado, por exemplo, ou quando alguma coisa acontece a respeito da sua ideia ou da sua teoria, né? Enfim, das suas teses, vamos colocar assim. Então, quando isso vai ser colocado ali, também vai ser aceito por muitos pesquisadores internacionais, economistas importantes. Então, é uma coisa interessante, porque quando ele passa por esses países, pela França, pela Espanha, quando ele passa pela América, ele vai, de fato, centrar ali na América, porque ele nasceu na Polônia, como estava descrito aqui, em 1927, e ele vai embarcar ali para outros países. Isso, e a experiência disso tudo vai fortalecer muito ele. Agora, falando sobre o título do livro, tá bom? O livro se chama A Terceira Margem em Busca do Ecodesenvolvimento. O Em Busca do Ecodesenvolvimento já deu para perceber que as andanças, né, do Inácio Sachs. Agora, a terceira margem se refere mais a um título no final dessa ediçãozinha aqui. A gente vai ter o último capítulo ali e no finalzinho vamos ter o seguinte, ó. Completei 80 anos, mas não tenciono atracar minha canoa. Como herói de um conto de João Guimarães Rosa, continuarei a navegar a descoberta da terceira margem do rio de paisagens sociais harmoniosas, de onde terão desaparecido as polaridades e as exclusões, os ódios e as violências observados nas duas margens, a capitalista e a real socialista, do longo e nem tão tranquilo rio de minha vida. Então, a terceira margem aqui nesse livro se refere ao título desse livro, se refere à trajetória que o autor Inácio Sachs viveu ali na Polônia, né? Esse socialismo burocrático a qual ele viveu na Polônia. Então, a terceira margem seria a exclusão de muitas coisas maus, de muito ódio, de muita exclusão e também de violência. Então seria a exclusão disso tudo, aonde ele centra ali que está captados, tá bom, nas duas margens, que ele define aqui como a capitalista e a real socialista. Então a terceira margem seria a exclusão de tudo isso, dos ódios, das exclusões, enfim. E aí que vem a terceira margem, que seria em si, né, um país melhor, um desenvolvimento melhor, tá bom? Centrado realmente num projeto estável, né? Num projeto definido e bem planejado. E vamos acompanhar aqui nesse livro também as andanças dele até chegar ao Brasil. Ele passa por esses países, ele percebe a crise de muitos países, ele percebe o trabalho que é para ele aplicar determinadas teorias, determinadas ideias em conferências. Ele vai ali em muitas conferências. A gente vai acompanhar as andanças desse cara na Índia e em trocentos lugares. Quando ele chega no Brasil, na página 45, vamos ter a seguinte descrição. O Brasil se apresentava sob sua forma moderna, mergulhada numa vegetação luxuriante. As paisagens que surgiam diante de nossos olhos eram as mais bonitas que eu já vira. Então, claramente, nessa descrição, você já percebe o encanto que o Inácio Sachs viu quando chegou no Brasil. O encanto, ao mesmo tempo que ele vê esse encanto, ele percebe ali uma forma até de implantar
escutar muita coisa, de ver se essas suas ideias vão ser aceitas. E a gente para pensar até no momento em que ele chega ali no Brasil, enquanto o Brasil está em ditadura, e a gente percebe toda essa questão da censura, quando ele vai ao Brasil, quando ele coloca suas ideias em práticas e publica essas ideias em jornais, ou até quando isso passa por censura muitas vezes, né? E quando não consegue ser exatamente publicado, a gente vai ver toda a aflição do autor mesmo, tá bom? E uma coisa bem interessante é que nesse livro o autor é muito humorístico, ele coloca um pouco do seu humor aqui, então isso acaba sendo muito leve, apesar da escrita ter muitos termos ali, tá bom? Que vai ser um pouco difíceis aí para quem não entende, tá bom? Mas é aquilo, esse livro é muito bem escrito, minha gente. Quando ele chega no Brasil mesmo, ele percebe ali a presença, né, de uma outra cultura sendo infestada ali dentro. Então ele vai perceber isso nas universidades, ele vai ver também a criação de universidades novas, então ele vai entrar em contato ali também com a mudança que o Brasil está passando. Na página 53 dessa minha edição aqui, que eu acredito que é a única dessa autobiografia, vai ter o seguinte: a cultura francesa estava bem presente no Brasil, e os professores franceses desempenhavam um papel de protagonistas na recém-criada Universidade de São Paulo. A gente já percebe ali, tá bom, uma nova metodologia sendo aplicada nas universidades, né? Os professores franceses estavam sendo colocados dentro das universidades. Então, isso é bem interessante de lembrar, até porque o Inácio Sachs, ele é polonês, tá bom? Então, ele deve ter também lecionado ali em algumas universidades no Brasil, quando ele chegou aqui. Ele também vai entrar em contato ali com muitos autores e escritores aqui no Brasil. Tem um capítulo chamado Os Intelectuais do Rio de Janeiro, meio que um subtítulo de um capítulo. Nesse capítulo, a gente vai perceber que ele vai entrar em contato ali com muitos autores que para ele vai servir como autores de esquerda. Então ele vai falar ali como Graciliano Ramos, ele vai conhecer Graciliano Ramos, ele vai entrar em contato ali com Jorge Amado, com José Lins do Rego, com Raquel de Queiroz e assim por diante. E assim a gente percebe mesmo, tá bom, a entrada dele em algumas livrarias, né, para conhecer determinadas obras desses escritores em si brasileiros, que naquela época estavam com um vigor muito grande também. Na página 232, ele vai falar ali sobre o desenvolvimento, né, sobre como está sendo aplicado o desenvolvimento e meio que dos desafios que o próprio desenvolvimento acaba causando. Ele vai falar o seguinte: graças a esse colóquio, conseguimos definir uma via mediana que consistia em dizer nada de parar o crescimento enquanto houver pobres e desigualdades sociais gritantes, mas é imperativo que esse crescimento mude no que se refere às suas modalidades e, sobretudo, à divisão de seus frutos. Precisamos de outro crescimento para um outro desenvolvimento. Olhando para trás, eu diria que na prática saímos de Fônix com as ideias claras sobre a articulação do social, do meio ambiente e do econômico. Os objetivos do desenvolvimento são sempre sociais. Há uma condicionalidade ambiental que é preciso respeitar. E finalmente, para que as coisas avancem, é preciso que as soluções pensadas sejam economicamente viáveis. Essa posição foi retomada em Estocolmo em 1972, primeira grande conferência internacional sobre o tema. Então, assim, como aplicar o desenvolvimento em países pobres? Como aplicar o desenvolvimento em países ricos, como isso deve ser planejado, os desafios que isso vai ter que ser enfrentado. Será que quando eu vou aplicar o desenvolvimento, eu vou ter que olhar as precauções que isso vai causar ao mesmo tempo também? Então eu preciso criar um método, tá bom? Eu preciso criar uma linha de raciocínio que não prejudique ninguém. Então o desenvolvimento muito bem planejado, o desenvolvimento muito bem colocado, tá bom? Vai ter ali e não vai, tá bom? Ter essa questão de desigualdades sociais. Então quando ele fala aqui parar o crescimento enquanto houver pobres e desigualdades sociais gritantes, é basicamente isso que acontece. Isso é espetacular, minha gente. Na página seguinte, realmente, ele vai dar ali o conceito do ecodesenvolvimento e ele vai falar o seguinte: portanto, trabalharíamos por vários anos no aperfeiçoamento do conceito do ecodesenvolvimento. Então não foi uma coisa do dia para a noite, foi uma coisa muito bem planejada, muito bem pensada. Então o termo ecodesenvolvimento, veja só, que nesse meio tempo se transformara em desenvolvimento sustentável. Então a palavra ecodesenvolvimento, que é do título do livro, né, em busca do ecodesenvolvimento, hoje seria para ele aqui, ele vai falar o seguinte: a mudança, né, da palavra ecodesenvolvimento para, olha, que nesse meio tempo se transformara em desenvolvimento sustentável. Então a palavra ecodesenvolvimento se transformou em desenvolvimento sustentável e ele vai dar sua opinião. Termo que me desagrada
profundamente. Então assim, tá certo? Já percebemos aqui, tá bom, que não agradou muito aí na CISASH, tá bom, a mudança do termo ecodesenvolvimento para, tá bom, a mudança ali do termo ecodesenvolvimento para em si o desenvolvimento sustentável. E temos que lembrar também o conceito de ecodesenvolvimento é o mesmo conceito de desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, tá bom, se refere a você acabar facilitando, ou melhor, ajudando, ou melhor, satisfazendo as necessidades da população presente, sem prejudicar a ecologia, tá bom? Sem prejudicar o meio ambiente e ainda mais favorecendo e pensando nas gerações futuras. Isso seria a definição em si do termo desenvolvimento sustentável. Agora, o ecodesenvolvimento para a INACISASH é um termo que meio que se enquadraria melhor, já que envolve ali também a economia, tá bom? Então vocês param para pensar nessa crítica aí também, que nesse livro vai desenvolver muito bem. Na página 246, tá bom? Ele vai ali se referir, tá bom? Alguns projetos pilotos que estavam sendo incluídos ali em tribos indígenas e o protesto que estava gerando com isso, né? As pessoas estavam exaltadas com tudo aquilo, o tumulto era muito grande, então meio que esses protestos eram gritantes. Então ele vai falar o seguinte: segunda, uma tribo de índios fez circular um projeto, aliás, me desculpe, um protesto contra um projeto piloto de ecodesenvolvimento do Pinuma na Sierra Nevada, também descrita por Gabriel Garcia Marques. Já temos aqui um grande nome da literatura mundial, né, isso, minha gente? Isso não me desagradava, pois, ele vai dar sua opinião, sou contra a ideia de projetos pilotos em sítios excepcionais. Penso que os princípios do ecodesenvolvimento devem ser banalizados e aplicados em toda parte. Além do mais, desconfio de projetos pilotos na medida em que subentendem um efeito de encadeamento, de disseminação que quase nunca acontece. Então você tem ali toda aquela promessa sendo gerada para a sociedade. Você tem ali um meio ambiente saudável, você tem ali todas as regras que são colocadas também nesses projetos pilotos. E o que acontece? Tudo isso é apenas o que? Promessas, né? É meio que um pensamento sobre... isso vai acontecer mais pra frente, né? É o tipo do escola do futuro, entendeu? Pois bem, na página 257 ele vai falar ali sobre como aplicar o ecodesenvolvimento, tá bom? Em que meio e toda aquela coisa. Ele vai falar o seguinte, olha, fazer ecodesenvolvimento, relembrando, fazer ecodesenvolvimento é em grande medida saber aproveitar os recursos potenciais do meio. É da prova, ele vai falar aqui um termo que eu vou tentar pronunciar, funes, ou algo do tipo, na adaptação ecologicamente prudente do meio às necessidades do homem. Então você tem que aplicar o ecodesenvolvimento, tem que fazer o ecodesenvolvimento muito bem planejado. Agora, é claro, sem estragar o ser humano, né? Sem prejudicar o ser humano. Ele vai terminar ali, olha, o meio, aí vem as necessidades do homem. Temos que lembrar também isso. Na página 260 ele vai falar ali sobre o meio ecológico mesmo, tá bom? Enquanto essa questão artificial e toda aquela coisa. Então ele vai dizer o seguinte: em suma, precisamos abandonar o falso critério de artificialidade ou naturalidade de um ecossistema, e mais que postular o impossível status quo entre o homem e a natureza. Ele vai falar o seguinte: nos esforçamos para encontrar os meios a um só tempo socialmente úteis e ecologicamente prudentes de valorizar os recursos naturais, saber aproveitar os recursos naturais, tendo o homem, tá bom, fazendo uso desses recursos naturais. Pensa essa questão também. Eu achei esse capítulo muito legal. E aí, minha gente, tá bom, na página 276 e 277 ele vai falar uma coisa bem interessante e é até pesada a crítica que ele faz, porque ele vai falar nessa questão de comitês de dirigentes, tá bom? Essa questão ali do chefezinho e toda aquela coisa dos lados opostos, né, discutindo determinado assunto, do debate em si. Então ele vai falar o seguinte, olha, a cultura do meio ambiente é relativamente recente e ainda não penetrou o bastante nos movimentos associativos. Basta ver a fraqueza dos sindicatos franceses nessa matéria. O que me chama a atenção em todos esses debates é a assimetria da informação. De um lado, a EDF, a estatal da eletricidade na França, com dossiês volumosos, confeccionados pelos melhores escritórios de engenheiros. De outro, o presidente da Associação para a Proteção das Aves Aquáticas.
Ele vai falar o seguinte, olha, o debate é absolutamente desigual. E aí ele fala essa questão de debate ali, né? Ele fala essa questão de um lado você ter ali a estatal da eletricidade na França, tá bom? E de outro lado você tem ali o presidente da Associação para a Proteção de Aves Aquáticas. Então são assuntos completamente diferentes, energia e meio ambiente. Agora quando ele fala o debate é absolutamente desigual, as pessoas vão estar discutindo e vão ter pontos de vista completamente diferentes, né? Os assuntos que a envolvem são diferentes dos outros. E aí ele vai terminar na página 277 dizendo o seguinte: penso que enquanto não se tiver institucionalizado uma relação de força menos assimétrica no debate contraditório, o confronto será apenas de fachada, não vai ter canto nenhum, não vai resolver nada. Você tem ali temas, assuntos envolvendo com pessoas completamente com o intuito de favorecer lados diferentes. Deu pra me entender? É tipo isso. Eu achei isso espetacular. E aí na página 285 ele vai falar ali sobre as questões das implicações da questão urbana. Então essa questão do que é hoje considerado cidade, do que é hoje considerado centro urbano. E ele vai dizer o seguinte: ó, é difícil estimar o grau de urbanizações dos países do terceiro mundo. Em muitos deles, a começar pelo Brasil, olha, as estatísticas são falseadas pelo emprego de critérios absurdos. As pessoas vão do interior, vão de uma cidade pequena, vão de uma cidade até grande, mas com poucos empregos, pensando e com aquela ideia de que indo para uma cidade maior, temos aí em vista São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, tendo em vista que arranjará um emprego nessa cidade, e muitas vezes acabam se decepcionando, né? Isso, pois bem, ele vai falar o seguinte nessa parte: critérios absurdos. Vai dizer, há povoados que são considerados cidades, porque exercem uma responsabilidade administrativa qualquer. No livro de Cidades Imaginárias, José L. da Veiga mostrou que o Brasil é bem menos urbanizado do que gostam de dizer os que pensam que o grau de urbanização é o indicador de modernidade. Eu super concordo com ele. Para pensar em quantas cidades aí pequenas, aliás, vou dizer, enfim, quantos espaços pequenos são considerados cidades. E aí muitas vezes, o autor falou aqui, tá bom? Em um livro ali do José L. da Veiga, tá bom? Mostrou o seguinte, tá bom? Que o Brasil tem muito menos cidades do que se imagina. Então essa questão de colocar cidades para se modernizar um país, tá bom? Enfim, o que vocês pensam a respeito disso? Os comentários estão abertos para isso, tá bom, minha gente? Na página seguinte, 286, ele vai falar ali sobre essa questão dos planejamentos dos países do terceiro mundo. Então ele vai falar ali sobre a organização que é submetido. Paramos para pensar nos Estados Unidos hoje em dia, que é uma grande potência, não é isso? Ele vai falar ali sobre como o país se tornou o que é hoje. Então, essa questão do economista e todo o trabalho que ele tem mesmo, tá bom? Ele vai analisar ali o conteúdo histórico. Então, passando por esse conteúdo histórico, ele vai dizer aqui o seguinte, tá bom? Vejam só. Uma das questões sobre a qual me bato no Brasil é que é menos complicado e mais barato pensar um novo ciclo de desenvolvimento rural do que reproduzir o percurso na Europa. Por isso equivale a aceitar positivamente o êxodo das populações rurais para a cidade, incapaz de absorver o afluxo de mão de obra. E por isso mesmo equivale a ratificar a maior tragédia cultural do terceiro mundo, o mimetismo. Vejam só, volta e meia nos martelam. Mas olha o que aconteceu na Europa, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. Eu olho, mas tem a obrigação de pensar na pluralidade das vias de desenvolvimento, em vez de adotar como regra universal a trajetória dos países hoje mais ricos. Então assim, você não tem como olhar apenas a trajetória do país mais rico, né, para pensar nos Estados Unidos, na França, enfim, não tem como olhar apenas a trajetória daquele país. Você tem que olhar para o país também, o principal país, o Brasil, por exemplo, o que está vivendo hoje, as crises que estamos acontecendo, achar soluções dentro do país também. Aliás, a gente não vive na Europa, a gente não vive na França, a gente não vive nos Estados Unidos, tá bom? Então ele vai remeter aí essa crítica e se parar para pensar hoje em dia, eu não quero dar minha opinião porque eu não entendo muito de política, mas sim, é o que tá acontecendo em muitos casos. Já vi muitos políticos aí falando isso, meu Deus do céu, tá bom? A coisa tá muito séria. Ele nunca vai deixar de mão aqui, tá bom? O seu centro principal, que é o ecodesenvolvimento, a economia em si, aliás, em busca do ecodesenvolvimento, economia de desenvolvimento em si. E aí na página 292 ele vai falar o seguinte: mas certamente nada disso teria bastado se um aspecto capital de que o Brasil representa um caso típico de mau desenvolvimento, ainda mais consternador na medida em que possui triunfos poderosos para decolar. O século XIX foi marcado pela ascensão fulgurante dos Estados Unidos, super concordo. O século XX pela expansão do Japão e dos tigres da Ásia, perfeito. O século XXI pertencerá ao Brasil? É uma pergunta. Ou ele se contentará de permanecer o país do eterno futuro que tarda a chegar? É uma pergunta. Escola do futuro, educação do futuro, você tem ali essa questão, sei lá, da política do futuro, da economia do futuro, do bem-estar do futuro, não é isso? Vai falar o seguinte: mais de 60 anos se passaram desde
desde que Steven Zweig, ou algo do tipo, escreveu o Brasil, o país do futuro. É sempre o futuro, né? Isso e nada chega, tá certo? Mas fazer o que, né? Isso. Na página 296 vai falar o seguinte: não se pode discutir o desenvolvimento sem ter um profundo conhecimento da ecologia cultural. Para pensar nisso. Você vai aplicar ali o desenvolvimento e para pensar nos estragos que esse desenvolvimento pode causar ao meio ambiente. Então, claro, né? Você tem que ter ali o estudo de ecologia cultural, sim. Agora tem um capítulo desse livro que se chama O Fio de Aridane, tá bom? E nesse capítulo, na página 322, ele vai falar ali o objetivo do livro A Terceira Margem, em busca do ecodesenvolvimento. Ele vai falar ali o primeiro, a desconstrução e a reconstrução do mega conceito do desenvolvimento, 1000 vezes repetidas a verificação de sua utilidade como instrumento de análise histórica, feita através de estudo comparado das trajetórias dos diversos países e dos episódios situados em épocas diferentes. Paul Vane tem razão em dizer que tudo se compara com tudo, desde que se tome as precauções necessárias. Então, o desenvolvimento seria, no caso, tá bom, você olhar a trajetória dos países que estão em desenvolvimento, naquele auge mesmo, tá bom, comparar, tá bom, e ali você fazer um planejamento sobre como você vai aplicar esse desenvolvimento nos outros países. A segunda coisa de que ele vai falar aqui nesse livro é o seguinte: e também seu emprego como instrumento de planejamento para enfrentar a elaboração das estratégias e das políticas nacionais que aspiram ao progresso social. Sim, gente, e estratégias de como vai ser colocado isso, como vai ser implantado isso. Aí na página 323 vai falar o seguinte: enfim, e é aqui que intervém a progressão, a incorporação nas reconstruções sucessivas de elementos novos, o enriquecimento da ideia de desenvolvimento, de modo que permita questionar melhor a realidade plural e móvel. Então ele vai falar aqui essa questão do debate, por exemplo, tá bom? E ele, nessa partezinha aqui que ele fala, né, de ampliar a ideia do desenvolvimento, tá bom? De debater a ideia do desenvolvimento. É você sentar com pessoas que entendam sobre o assunto, que saibam debater sobre o assunto e que saibam achar soluções sobre o assunto. Então, em um certo momento aqui do livro, ele vai dizer que muitos confeccionistas, muitas pessoas de determinado vamos colocar determinadas associações muito importantes, como por exemplo, eu não sei se a ONU em si é uma associação, me perdoe, mas assim, temos ali a ONU. Então a ONU rejeitou muitas pessoas importantes, tá bom? Muitos estudiosos que talvez ali achasse soluções para muitas coisas importantes envolvendo o Brasil, tá bom? E sim, minha gente, tem muitas pessoas que acham que planejamento e desenvolvimento são palavras e são termos que de uma forma ou de outra, ele apesar de ter ali uma certa associação fonética ou algo do tipo, mas enquanto sentido eles não estão juntos. Tem pessoas que acham que planejamento e desenvolvimento não estão juntos, vocês se enganam. O que acontece é o seguinte: na página 325 e na Charts ele vai falar o seguinte: mantenho a convicção de que o desenvolvimento e o planejamento são estreitamente ligados, ou seja, não dá para você aplicar desenvolvimento sem ter um planejamento. E aí ele vai continuar, tá bom? Precisarei de bons 15 anos para compreender que o planejamento não era uma província da economia, que a economia era um dos saberes que o planejador devia usar e que o planejamento era por natureza pluridimensional, como o desenvolvimento. E de fato, ele vai falar ali, pluridisciplinar. Você tem que saber ali, tá bom, como vai ser aplicado isso, tá bom? Uma metodologia, tá certo? De aplicamento até. E aí, ele vai fazer uma crítica muito forte à União Soviética. E veja só o que ele vai falar. A implosão da União Soviética marcou o fim de certo planejamento centralizado, autoritário e ineficaz. Não é isso? A este não tenho dificuldade em dizer adeus. O planejamento soviético era baseado no falso princípio de que é possível exorcizar todas as incertezas 5, 10 ou 15 anos antes por meio da minuciosa alocação do conjunto de recursos materiais e humanos de um país, atribuindo força de lei a esse gigantesco jogo de um exército de peritos contadores incapazes de avaliar a veracidade dos dados de base e por vezes tendo como único instrumento o ábaco. Então essa questão de exorcizar, tá bom, todas essas incertezas, né, de você colocar para fora, né, de você excluir isso, tá bom, tinha também a sua prejudicação ali na União Soviética, como por exemplo, ele vai falar aqui o seguinte, ó, nesse planejamento não havia lugar para os imprevistos de toda a ordem, políticos, econômicos e mesmo catástrofes naturais, ou seja, você poderia até excluir essas ideias que não dessem certo, meio que esses improvisos, vamos colocar assim, não é isso? Mas enfim, aí ele vai continuar aqui falando a respeito, olha, você poderia até excluir isso, mas você não
poderia pensar no quesito político, no quesito econômico e etc. E até em catástrofes naturais. Mas enfim, ele vai continuar aqui. Além disso, a função mais importante do planejamento, a escolha dos objetivos, era reservada às instâncias políticas. Os planejadores soviéticos eram no máximo contadores nacionais. E aí ele vai falar, tá bom, da experiência que ele teve sobre o planejamento. Ele vai fazer ali algumas viagens para conferências ou algo do tipo. Ele vai a Paris, aliás, tá bom? E ele vai ali entrar em contato com outros planejadores e toda aquela coisa. Então ele vai desenvolver ideia e aí ele vai ter a certeza de que o planejamento é funcional. Ou seja, não dá para você aplicar alguma coisa sem planejamento. E é uma coisa concreta, não é isso? Ele vai falar o seguinte: chegando a Paris, tive a ocasião, como já contei, de entrar em contato com os planejadores de empresas americanas. O intercâmbio que tivemos me fortaleceu na minha convicção de que fora do planejamento não havia salvação. Ele faz intercâmbio ali e ele percebe que tem que ter planejamento em tudo. E ele continua: se todas as grandes empresas planejam, como imagina um Estado, privando-se de planejamento, aí vem, aliás, aprendi que o planejamento devia ser estratégico. Aí vai continuar, e não exaustível. Devia ser contínuo e flexível, capaz de ajustar paulatinamente seus objetivos, tomando a cada vez o mínimo de decisões necessárias para se manter a trajetória desejada. Então você começa pelo básico, você termina pelo o seu objetivo. Então essa questão de você começar pelo básico, de ir em etapas até chegar à sua conclusão final, tá bom? Eu sei lá, vou aplicar ali uma determinada meio numa floresta amazônica, vou desmatar, não, nem que de desmontar, mas vou implantar numa floresta amazônica ali um meio que favorita alguns moradores de lá. Então eu vou ter que saber aplicar isso, eu vou ter que ver a precaução que isso pode ocorrer. Então, quando tudo é feito enquanto planejamento, a coisa de fato tem resultado. Aí ele vai começar aqui. Disso resultava que o planejamento devia ser um diálogo e uma negociação em que intervinham todos os atores do processo de desenvolvimento. Então você tem que dialogar sobre o que colocar ali, não é isso? A experiência mais conclusiva do planejamento francês, antes que fosse desmontada, consistia em promover o diálogo social com vistas a definir as grandes orientações da política. Então você também tem essa questão social, né, do que as pessoas estão pretendendo ali, também do que as pessoas estão acreditando ali, ou da opinião pública, vamos colocar assim, e do meio político também, ou de como isso vai se intercalar aí, enfim. É importante. E aí, tá bom, eu fui no Google, tá bom, e pesquisei ali o significado da palavra planejamento, seguindo ali o significado do site de significados em si. Vai ter o seguinte: serviço de preparação de um trabalho, de uma tarefa, com o estabelecimento de métodos convenientes, planificado. Planificação, então você saber detalhar ali tudo certinho antes de agir, toda aquela coisa, toda aquela organização, né, isso? E aí, tá bom, ele vai falar ali também na página 346 ali, né, sobre uma das suas experiências envolvendo desenvolvimento. Ele vai falar sobre uma das suas teses, um dos seus escritos em si. Ele vai falar ali sobre essa questão do desenvolvimento includente, tá bom? E ele vai falar sobre um dos seus escritos envolvendo isso. Vai falar o seguinte: escrevi em 2004 um estudo sobre o desenvolvimento includente, a pedido da Comissão de Desenvolvimento Social da OIT. Por muito tempo tentei resistir à moda que consiste em pregar no substantivo desenvolvimento, um rosário cada vez mais extenso de adjetivos: econômico, social, político, cultural, sustentável e agora socialmente includente. Então você pensa, por exemplo, desenvolvimento o quê? Desenvolvimento social, desenvolvimento político, desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental, toda aquela coisa. Então assim, quando você pensa na palavra de desenvolvimento, você não pensa nela, puramente nela. Você para pensar nela acompanhada com alguma outra palavra, né? Com algum outro substantivo, né? Desenvolvimento do quê? Não é isso? Aí ele vai continuar aqui, ó. Eu preferia usar o termo desenvolvimento total, né? Que já se refere a tudo. Desenvolvimento social e toda aquela coisa, né? Isso. Mas não tenho o costume de perder tempo com a semântica. Ele já daria uma respostazinha, tá bom? Mas tudo bem. E aí ele vai falar sobre o desenvolvimento includente, né? Sobre o que é e sobre a oposição do... E aí, minha gente, a crítica começa a pegar fundo na página 346. Ele vai falar ali sobre o desenvolvimento includente, sobre o que é. E ele vai falar ali também sobre as precauções que o desenvolvimento includente tem ali na sociedade. Então ele vai falar até que ponto o desenvolvimento includente
e o total significado dele, vamos colocar assim. Ele vai falar o seguinte: desenvolvimento includente, isso na página 346, ele vai falar: se opõe a outra noção que é corrente na América Latina, a de desenvolvimento excludente e concentrador de riquezas. O núcleo central do desenvolvimento includente é o trabalho decente, tal como define a OIT. O adjetivo pode parecer vago, mas mostra que não basta multiplicar oportunidades de trabalho sem levar em conta as condições muitas vezes abomináveis em que ele se realiza e as relações humanas que ensejam. Como gostava de salientar a famosa economista inglesa John Robinson, os pobres são pobres demais para se dar o luxo de não trabalhar. É evidente que ali onde o desemprego ou o subemprego começam a castigar, as pessoas aceitam qualquer trabalho. Então ele vai falar ali sobre o desenvolvimento includente e ter ali essa questão de você dar ao trabalhador o que ele merece, dar ao trabalhador os seus direitos garantidos, dar ao trabalhador ali faz o que ele tem de garantido. Então você tem ali, por exemplo, né, quando ele define ali, né, as oportunidades de trabalho, né, ela dá o exemplo em si do quesito do trabalhador e do pobre, né? O pobre, ele não tem como dizer, ah, merda, eu não vou trabalhar mais nunca, né? Eu tenho dinheiro para isso, não tem como, tá bom? Em alguns casos, quando o desemprego tá em voga, quando o subemprego tá em voga, tá bom? Isso destrói muita coisa, tá bom? E muita família, porque ele vai aceitar qualquer emprego ali para de fato ter dinheiro e para sustentar até a família. Então, assim, é uma coisa complicada quando a gente para pensar no pobre mesmo, envolvendo ali o desenvolvimento, o ecodesenvolvimento e o que for. E é isso, minha gente, tá bom? É basicamente isso do que se trata a terceira margem em busca do ecodesenvolvimento, certo? Passei mais, sei lá quantos minutos aqui com vocês falando sobre esse livro. Mas enfim, gente, é um livro maravilhoso, eu aconselho vocês lerem, tá bom? Já tá ficando à noite, eu tô gravando esse livro quase tardezinha, tá bom? Porque não dá pra aparecer ali, mas tudo bem. Em si, dando uma fotozinha ali do Inacy Sacha, não sei se eu dei pra vocês, não sei se eu mostrei, mas esse aqui é o Inacy Sacha. Essa foto aqui tá até interessante, tá bom? Ele tá mais jovem nessa foto, até eu achei. Mas tem vários vídeos dele aqui no YouTube, é só colocar Inacy Sacha e você vai encontrar muitas palestras dele, você vai encontrar muitas entrevistas deles. Aliás, eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo, além da entrevista da TV Cultura, você tem uma outra entrevista em si dentro da TV Cultura também, do Roda Viva, tá bom? O Inacy Sacha também deu uma presença lá no Roda Viva, falando sobre seus livros, né? Aliás, ele tem alguns livros importantes aqui no Brasil, ele tem muitas coisas publicadas no Brasil, não é à toa que eu encontrei esse livro aqui numa biblioteca lá na escola. Então ele tem ali outros livros como Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável, tá bom? Lembrando que lá no início ele fala que não gostou do termo, né, desenvolvimento sustentável, ele preferia mesmo ecodesenvolvimento. Ele tem livro como Desenvolvimento Includente, né? Olha, especializado apenas no desenvolvimento includente, sustentável, sustentado e inclusão social pelo trabalho. Então, ele também fala muito sobre economia, ele fala sobre política, ele fala sobre meio ambiente, sustentabilidade, enfim. É um livro que de fato é muito bem escrito, minha gente. A narrativa desse livro flui que não é beleza. Eu devorei isso aqui, tá bom? Virou uma das minhas leituras favoritas. Eu não tô entendendo, que livro maravilhoso. Isso aqui é muito bom, isso aqui é bom pra ter na estante pra você entender a economia. Pra quem quer começar a entender a economia, eu super indico esse livro, até porque não é um livro que de fato vai complicar você. Esse livro aqui foi publicado em 2007 e é o seguinte, a linguagem dele é uma linguagem muito bem trabalhada. Você percebe que se você não é acostumado a ler esse tipo de livro, você vai ter uma complicação muito grande, porque vai ter termos ali que você vai ter que buscar na internet, tudo aquela coisa. Mas não deixa de ser um livro muito bacana. Pra mim, por exemplo, eu não tive tanta dificuldade, mas enquanto é muita informação. Então, por exemplo, no começo do livro a gente vai acompanhar ali as andanças dele em alguns países, na Índia, até na Polônia mesmo, quando ele vai embarcar ali em algumas situações, em algumas crises, toda aquela coisa, a gente vai perceber que é muita informação, então você acaba deixando muitas coisas passar também, mas outras você não deixa. Isso é bacana, tá bom? Esse é aquele tipo de livro de você começar a ler e você só terminar de ler ele mesmo, tá bom? Quando você acabar de ler, porque que livro maravilhoso, flui que nem uma beleza, é muito bom mesmo, tá bom? Gostei muito de ler esse livro. E é isso, tá certo? Terminamos por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, caso seja novo, tá bom? Por favor, aqui ativa o sininho, isso é muito importante. Não saia do vídeo, sem deixar o joinha. Aliás, eu passei todos esses minutos aqui com vocês falando sobre esse livro, eu mereço um joinha aí, tá bom? Então, clica aí no joinha, tá bom? E compartilha esse vídeo para quem gosta de assuntos como esse, envolvendo geografia, porque teve muita geografia aqui nesse vídeo, não foi isso? Comenta aí embaixo também, deixa sua opinião, se você já leu alguma coisa nessa Sacha. Se você não leu, tá bom?
dá uma olhadinha nas palestras deles e se interessar, lê esse livrozinho aqui. Eu vou deixar o link de compra desse livro lá embaixo na descrição do vídeo. Caso você tenha interesse em comprar esse livro aqui, tá bom? Uma edição, essa minha edição aqui é da escola, tem até o selinho ali. Mas caso você se interesse, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Tá certo? Super vale a pena, dê uma oportunidade a economistas, né, que tem esse prazer em mudar muito o Brasil, tá bom? Uma coisa bem interessante que Narciso Faixa fala, né, e Narciso Sachs fala lá na entrevista, é que, tá bom, eu não concordo com muita coisa que está acontecendo hoje em dia, em várias associações mundiais, em várias conferências mundiais, mas uma coisa eu tenho que dizer, eu ainda tenho esperança. Então, assim, ele não fala exatamente com o que eu dessa forma com que eu falei, mas quando ele fala da esperança mesmo, tá bom? A gente tem que ter isso, tá bom? O que está acontecendo com as catástrofes mundiais que estão acontecendo, com o meio ambiente que está acontecendo, com todas essas devastações que estamos lidando a cada dia. Então sim, tá bom? É um desafio novo a cada dia, mas temos que ter esperança também, certo? E é isso, nos vemos no próximo vídeo, ok? E até lá.